Boa tarde a todos. Vamos começar o nosso call de fechamento do dia 10 de outubro de 2012. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Espero que vocês estejam me ouvindo. Se alguém puder dar um retorno aí. Ok. Beleza, então vamos em frente. Vamos lá. Índice Bovespa. Perdendo aqui a média de 200 período exponencial. Ele já trabalha abaixo dessa média. A média aqui está em 58.540 e o mercado está em 58.370. Então já teve um pouquinho mais abaixo disso. A expectativa é que ele venha provavelmente amanhã a buscar 58.100. Isso se o SP500, que já chegou no seu objetivo, primeiro grande objetivo de queda, mas ainda não está sobrevendido. Ele chegou na banda inferior de Bollinger. Alfinetou a banda inferior de Bollinger, testou o suporte de 1430 e 50, ele veio aqui no 1430,64, ou seja, um enésimo aí para chegar no cravado em cima e começa a deixar uma sombrinha superior. O estocástico não está vendido e isso não é bom, porque enquanto o estocástico não estiver vendido, fica sempre a expectativa de uma realização, ou seja, ele tende a ficar sobrevendido. Historicamente, o SP500 não fica muito sobrevendido. Se a gente olhar aqui, a gente pega aqui julho, por exemplo, junho, ele não ficou sobrevendido. Então ele ficou sobrevendido em aqui no dia 5/6 ele ficou sobrevendido. Depois ele ficou sobrevendido em 17 de maio. Nessas quedas fortes aqui, ele ficou sobrevendido. Então você vê que não é meio raro, digamos assim, ele ficar sobrevendido, né? Mas de qualquer maneira, ele já chegou no objetivo de baixa, testa o fundo anterior, tá certo? Não fez um fundo abaixo do fundo anterior, mas testou o fundo anterior. E se a gente pegar um gráfico aqui, por exemplo, de 5 minutos no intraday, você vai ver que ele está tendo uma pequena área de deriva e agora começa a querer melhorar um pouquinho. Tá certo? Está bem, bem largado agora aqui, começando a melhorar um pouquinho. Mas dentro do pequeno canal de deriva. E, enfim, gráfico de 5 minutos é só para a gente ver como é que é esse comportamento. Vou botar um 15 minutos agora aqui, depois de um 60. Pra gente ver que ele não tá parecendo que vai romper aquele nível, né? Olha só, os 15 minutos segurou bem. 30 minutos vai aparecer a mesma coisa, né? Segurou. E depois aqui no 60. Então o SP está segurando aqui. Arranjou um nível de sustentação pelo menos para hoje, né? Vamos ver se ele segura nos próximos dias. Mas a expectativa é que ele já comece a melhorar semana que vem. Na verdade, a gente tem feriado aqui na sexta-feira, lá não tem feriado. E, enfim, eventualmente a gente pode até se beneficiar disso. Não sei, normalmente, pela lei de Murphy, a gente não se beneficia, né? Porque lá sobe
Na sexta-feira explode lá, aí a gente vai querer subir aqui, aí na segunda-feira lá realiza o que subiu na sexta. Aí a gente cai outra vez. Enfim, não é ser pessimista, mas a gente tem visto isso acontecer inúmeras vezes. Bom, eu não sei o que eu fiz aqui com... Talvez seja isso aqui. Tá certo? Bom, vamos lá. Ele então já chegou no objetivo de queda e a expectativa é que ele comece a melhorar. Apesar do estocástico estar sobrevendido, mostrando que ainda tem espaço para continuar realizando. Temos ainda 45 minutos, quase uma hora, 50 minutos aí de pregão. E muita coisa pode acontecer. Vamos dar uma olhadinha no dólar. A expectativa do dólar era de alta e veio. Fechando acima de 20,45. Praticamente, né, sai da banda inferior. Testou ontem a banda superior, hoje já começa a empurrar para cima, ou seja, abrindo a banda para cima. O próximo objetivo é 2048,50. Ele fez máximo aqui em 2048, 50 centavinhos. Praticamente já chegou no objetivo aqui. Dólar em alta, bolsa em queda. Isso significa que Petrobras até segurou bem, viu? Petrobras dentro desse pequena área de deriva aqui. Não fez um fundo, não testou a retração de 50% de Fibonacci. Veio para baixo, vamos pegar aqui um gráfico de 15 minutos. A gente vai ver que ele veio para baixo e segurou e derivou o dia inteiro. Ou seja, veio para baixo. Isso aqui é o dia 9, dia 10. Veio para baixo, fez quase que um fundinho duplo. Né, à tarde, agora aqui, depois de 1 hora da tarde, ele ficou aqui nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E não foi para lugar nenhum. Mas a expectativa, você vê que ele fecha com um spinning top pequenininho. Ele começa a dar sinalização de que pode melhorar. Nos 60 minutos, a gente ainda não vê uma reversão por completo, né? Ele tá, se ele fechar hoje, né? Já estamos na última hora. Se ele fechar acima de 22,17, ele forma uma linha penetrante de alta, só que perde um pouquinho a força da reversão porque ele está dentro de uma pequena área de deriva, mas já mostra uma demonstração de força do papel. Gráfico diário voltando, então a gente vê que ele está numa área de deriva e deve permanecer aí por mais algum tempinho. Ou seja, Petrobras no curto prazo é neutro. Se você não está posicionado, fique fora. Se está dentro, trabalhe com stop. Vamos ver aqui, Vale Rio Doce, a expectativa era de uma realização, realizou. E agora melhora um pouquinho. No finalzinho deixa uma sombra inferior, já testando a retração, né, o suporte aqui de 36. E aí, enfim, tem esse forte suporte que vamos ver se ele vai conseguir romper ou não. Ou seja, vai conseguir recuperar, né? Nesse exato momento ele está cravado em 36. Estocástico já quase entrando na casa do sobrecomprado. Ou seja, 79 é onde ele está sobrecomprado. E vamos ver se ele consegue segurar. Ponto fundamental é ele não perder, ele recuperar esses 36,46 aqui, que aí ele rompe a média das bandas de Bollinger. Como eu disse, temos uma hora pela frente. Lá fora melhorou um pouquinho, mas já perdeu a força outra vez. Ou seja, não estou vendo uma mudança muito grande no quadro do mercado americano. Podemos seguir com os nossos papéis agora. Se vocês tiverem alguma solicitação, já estou pronto para responder. Se não tiverem, eu tenho já começando com um papelzinho, Gafisa. Bom, Gafisa, a gente vem acompanhando esse papel já há algum tempo. Foi que ele veio, testou forte, né, alguns suportes importantes, média de 200 períodos.
Depois testou aqui a primeira retração de 38,2 de Fibonacci. Banda inferior de Bollinger, querendo melhorar um pouquinho. Spinning Top para o dia de hoje, que em definição, pelo menos ele já sinaliza que pode vir a fechar acima dos 4,08. Compra para esse papel seria rompendo 4,16. Esse é o primeiro o nível de compra, 4,16. Você vê que era 4,08, passou para 4,10, agora 4,16. Objetivo 4,42 permanece. Esse é o primeiro objetivo. 4,16 para 4,42. Temos aí 6% de alta. 4,16, 2% de stop, daria 4,08. Agora, stop então em 4,08. Repetindo mais uma vez. Gafisa 4,16 compra. Primeiro objetivo 4,42. Stop 4,08. OGX. O OGX está que nem mercado, não sabe se casa, se compra uma bicicleta ou muito pelo contrário. Eu vou tirar esse suporte aqui que já perde a sua função. Vou tirar também essa linha de tendência de baixo aqui. Você vê que ele fez aqui uma linha penetrante de alta, sinalizava com uma melhora, hoje já abriu, fez uma nova máxima em relação a esses últimos 2 dias e devolve tudo. Então ele fez máxima hoje em 5,89, 5,90 continua sendo ponto de compra para esse papel. 5,90 com 6,25 seria o objetivo. 5,90 para 6. Só que tem o seguinte, antes de romper 5,90, tá certo? Ele tem que fazer uma figura de reversão. Ou seja, enquanto não fizer figura de reversão, não é para comprar esse papel. Amanhã, por exemplo, esse papel não vai para a tabela porque não é recomendação. Então, existe uma diferença entre uma recomendação efetiva e uma análise solicitada por vocês. Então, essa análise é para ajudar no esclarecimento do timing do papel. Não significa necessariamente que seja ponto de compra. Mas eu já estou me adiantando dizendo que antes de 5,90 eu não entraria comprando esse papel. Ele faz uma figura de reversão, ele pode até fazer uma figura de reversão, por exemplo, e dar um compra aqui nos 5,75. 5,75, por exemplo, né? É só um exemplo. 5,75 para 5,90 daria 2,60. Beleza. Mas eu não vou entrar porque é um papel que está no momento muito delicado. Tá certo? A gente vê que ele não consegue, depois daquela batida, depois que ele perdeu a casa dos 9,90, 10, 9 e pouco, né? O papel nunca mais foi o mesmo. Então, muita calma nessa hora. Uma compra consistente, saindo inclusive dessa área de deriva aqui, seria rompendo 5,90. Particularmente, não acho interessante esse papel. É um papel muito traiçoeiro. Eu acho que essa é a melhor palavra. Tá certo? Como traiçoeiro, no caso, os Minas. Pegou um monte de girino a descoberto. E hoje esse papel está caindo 5,30. Já caiu 5,30, 5,27 agora. Ou seja, perde a retração de 61,8. Vem buscar agora aqui o 8,90. De 9,80 vem para 8,90. Apesar de ter uma pequena divergência aqui, eu posso até me surpreender, mas a expectativa é que esse papel possa vir bem mais para baixo. CSN 2,17 de queda hoje. Tínhamos falado que
um stop para esse papel ser representado 10,89, está em 10,83. Nós recomendamos, como sempre, sugestão. Obviamente que você tem total liberdade de fazer ou não. Mas a nossa recomendação é perder no 10,89 para pular do papel já está em 10,81. A mínima do dia foi 10,78. Tem uma análise no fórum e está grifado aqui em negrito 10,89. É pra gente pular fora desse papel. Não tem si, não tem mais, não tem nada. Perdeu, pulou, tchau, benção, passa para outra. Ele passa a ter um objetivo real agora de voltar aqui para os 10,17. Tá certo? Aqui fechou o gap, já tinha fechado o gap semana passada. E agora perdendo, fazendo nova mínima. Suporte rompido vira resistência e é ponto de venda. Gerdau caindo um pouquinho menos, 0,94. Então Gerdau ainda consegue se segurar dentro de um patamar aceitável. O estocástico ainda comprado, enfim, o mercado está ruim, o papel está acompanhando o mercado. Mas não sei, eu acho que é... Ixi, agora deu aqui uma nova cedida geral aqui. Bom, vamos lá. Próximo papel, Gerdau já falei, CSN já falei, ó, GX, Reside está na minha lista aqui. Na verdade eu vou tirar esses 486 agora aqui, que não significa mais nada. Papelzinho dentro de uma área de deriva, compra. Precisa fazer uma figura de reversão, ou pelo menos romper esses 5 para dar uma primeira sinalização de compra. O papel está derivando já 2, 4, 6 pregões. Ele entrou, perdeu o fundo anterior de 4,90 a 2, 4, 6, 2, 4, 6, a 7 pregões, uma semana e meia. E continua aqui, metade dos dias negros e a outra metade tentando reverter. De qualquer maneira, não tem recomendação de compra esse papel, é para ficar fora. Precisa esboçar uma figura de reversão, romper 5 e 5 bola a bola, e aí ele passa a ter um objetivo a 5,30. Por enquanto, não é para se posicionar nesse papel. Se está dentro, trabalha com stop. Se está fora, fica fora. Jonas, a gente olha aqui mais o SP500. Eu sugiro que você olhe o SP500. O Dow Jones hoje é a bolsa menos importante nos Estados Unidos. A primeira bolsa lá é a Nasdaq, é a principal bolsa americana. A Nasdaq vem em seguida do SP500, 500 ações. Né? O valor do Dow Jones é um valor histórico pela base de dados que ele tem. Tá certo? Mas em termos de importância, ela perde bastante. Ela vai ter sempre uma importância muito grande pela base histórica que ele tem, tá certo? Pelo passado que ela vem carregando. Isso aí para análise técnica é fundamental, é uma história que vem ao longo de mais de 100 anos. Mas em termos de bolsa, em termos de negócio, o que nos interessa, com certeza sugiro que você olhe o SP500. Na verdade, eu olho os dois. Eu olho o Nasdaq e eu olho o SP500. Nasdaq não tem aqui no Shark. Então, o SP500 é o nosso principal. Se você pegar uma análise, vamos analisar aqui o Nasdaq, o SP500, e eu vou analisar aqui o Dow Jones. A gente vai ver que tem pouca diferença. Tá certo? Tem pouca diferença.
Então são 2 dias de queda forte. Antes disso ele fez aqui uma figura de reversão. Aqui é a mesma coisa. Epa, volta pra cá. Aqui é a mesma coisa. Muito parecido. 2 dias de queda forte. Antes disso não chegou a fazer uma figura de reversão, mas ele já tinha feito aqui um doji de indefinição e veio para baixo. Tá certo? Então eu sugiro fortemente que você passe a olhar o SP500 e não mais o Dow Jones. Inclusive, quem me disse isso foi um próprio americano dentro da Bolsa de Chicago, quando eu estive lá um ano atrás. Esquece Dow Jones, ninguém olha Dow Jones aqui. A gente olha primeiro o Nasdaq, depois o SP500. Quer operar SP500? Olha o Nasdaq. E, enfim, eu não paguei nada por essa informação. Isso é o melhor de tudo. E eu tenho visto dia a dia, todo dia eu olho, vejo, experimento e é pura verdade. Nasdaq começa a cair, o SP500 vem atrás. Nasdaq começa a subir, o SP500 vem atrás. Inclusive, muitas vezes você vê o Nasdaq explodindo para cima, o SP não vai. É alguma coisa que especificamente está acontecendo lá dentro da Nasdaq, a SP para. Daqui a pouco o Nasdaq vem para baixo, aí o SP do ponto que estava, que não subiu, começa a cair. Parece até o nosso mercado, né? Lá fora sobe, a gente fica parado. Quando lá começa a cair, a gente cai junto. A gente não sobe, mas né, cai junto. Então isso acontece, não é muito frequente, mas acontece com uma certa frequência. Eu já vi isso aí uma vez a cada 2 meses, isso acontecer lá fora de forma gritante. Nasdaq explode para cima, o SP fica parado. Aí quando ele começa a realizar, o SP vem junto. Tá certo? Vamos lá. Reside, já falei com o Johnny aqui. PVMF ficou feio, hein? Pra quem tá comprado ficou feio, pra quem tá vendido ficou linda. PVMF. Esse aqui é o template, aquele templatezinho Operação Macaquinho, né? Linda compra, linda venda. E agora aqui tá nesse vai não vai, né? O famoso foi que foi, acabou no fundo, né? Ele rompeu numa compra aqui e acabou vindo para baixo. Rompeu numa compra, fez aqui no pregão anterior uma linha penetrante de baixa. E hoje confirmando essa linha penetrante de baixa. Deixa uma sombra inferior grande. Ainda de uma certa forma indefinido. Deixa eu ver aqui. Então ele vai, testa de 50%, volta, perde de valor. Ou seja, ele tem aqui, nitidamente a gente vê que ele tem um suporte nessa faixa aqui de... Olha só, ele fechou aqui 12,25. Então ele está aqui na faixa de uns 12,25. Ele fez mínima hoje 12,22, 12,21, 12,19, é 12,20. Vai arredondar para 12,20.
Então aqui 12,20 seria um suporte técnico para esse papel. Se perder, vale um stop. Primeiro stop curto, depois vem para 12, enfim, aí abaixo de 12 aí eu sugiro realmente que pule fora, porque não vem, aí ele perde o último fundo, enfim. Não acho legal manter não. Estocástico, o CCI já botou venda. Vou puxar agora aqui o outro template. Aquele template que a gente estava, eu chamo de trade. Então, esse aqui tem tudo que aquele tem e um pouco mais. Então tá aqui, ele... Tem suporte aqui nos 12 e 20. Mas deixa uma sombra inferior grande, enfim, relativamente grande para o dia de hoje, onde ele recupera metade, mais da metade das peças. Na verdade, ele abriu com um pequeno gap de alta, veio para baixo. Estocástico comprado, enfim, ele está tentando não entrar na onda do mercado. Ele tenta se segurar aí. Mas é um papel, enfim, que hoje, agora perdendo 1%. Eu olhei mais cedo de manhã, ele estava perdendo uns 2,5%, sei lá, 2 de qualquer coisa. Então, independente, papel bom é o papel que a gente vendeu e lucrou. Fora disso, é tudo risco. CEMIG. CEMIG tá aquela coisinha, né? Abriu, deu uma sinalização falsa aqui, 25 e 10. Fez máxima na média das bandas e agora devolve tudo. Perde 25 e 10 e ruma para os 24 e 34. Vou repetir mais uma vez. Na minha opinião, CEMIG é para ficar fora. Não é papel para você estar posicionado. YouTube. YouTube tá maravilhoso. Olha aqui as médias das bandas aqui em cima. Cruzamento das médias. Tá certo? Estocástico deu venda. CCI tinha dado uma venda. Olha só, quem seguiu esse templatezinho aqui, template do que eu chamo de trade, se deu super bem. Estocástico já tinha vindo para baixo. CCI deu venda aqui, ou seja, quando perdeu 33,20, deu uma venda linda. E olha só esse dia aqui, eu me lembro desse dia, 4% de queda aqui. Foi para baixo com tudo. Tá certo? Então, YouTube vem para baixo e vai continuar para baixo. Perdeu a retração de 61,8. E eu digo para vocês uma coisa, às vezes dói. Tá certo? Mas não tem jeito. Há 2 dias atrás, acho que foram 2 dias, né, o Pedro? Que a gente sugeriu zerar uma carteira inteira. Foi ontem? Ou anteontem? Então, entre anteontem e ontem zerou a carteira inteira, né? Nesses últimos 2 dias a gente zerou uma carteira inteira. 7 papéis. Mais de 2 milhões de reais. Ah, faz o que? Zera. Ah, zera. Quer minha opinião? Quero. Zera. O cara zerou 2 milhões de reais.
Depois ele falou assim, pô, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Petrobras, ele zerou por aqui. 37,70 e qualquer coisa. Tá 29,40. YouTube, aliás, YouTube. Petrobras também. Pega... Olha aqui, Bradesco. Cadê Bradesco? Bradesco hoje até que tá caindo pouco. Bradesco caiu muito ontem. Aqui, Bradesco, 30 e... Perdeu 32, passa o Serol. 32 para 31. Pô, 3%. É pouquinho, é pouquinho. Se o cara recomprar agora, ele compra, repõe a carteira inteira e ainda vai sobrar um caminhão de dinheiro. Então não tem dó, você não pode ter dó, você não pode ter sentimento com papel, não. Eu volto meio, eu falo, sentimento você tem com os filhos, tá certo? Rola sentimento com a mulher, com o cachorro, até com a sogra tá valendo. Agora, com o papel, não. Grafo mandou vender, vende. Grafo mandou comprar, compra. Tá certo? Operação macaquinho, não pensa duas vezes. Se entrar emoção no meio, danou-se. Já era. O mercado vai te engolir. Porque você passa a fazer parte da massa. Quando a ideia é você se separar, se distanciar da massa. Você tem que olhar a massa de longe. A massa está lá. É o gráfico. Você não faz parte do gráfico. Você olha o gráfico para ver qual é o sentimento emocional da massa e tomar dinheiro da massa. E se posicionar de uma forma mais inteligente do que a massa. Tá certo? Como se estivesse no helicóptero vendo, né, uma caravana passando, vendo um grupo de pessoas andando, e você vai e se posiciona para chegar no pote de ouro antes daquelas pessoas ali. Você não pode, se você está no chão junto com a pessoa, você faz parte daquele grupo ali, você não está vendo mais nada. Tá certo? Você não pode se misturar com a massa. Você sempre tem que se abster, você tem que separar. Você é a massa, é a massa. Tá certo? Independente de prejuízo. O primeiro prejuízo é o menor prejuízo. O primeiro prejuízo é o menor prejuízo. O segundo prejuízo é o segundo menor prejuízo. O 10º prejuízo já é aquele enorme. Que é aquele que você fala assim, agora isso aí vai ficar para os meus netos, vai ficar para os meus bisnetos, vai ficar, entendeu? Aí você já jogou a toalha. Tá certo? Aí esquece, começa do zero, apaga tudo, começa do zero. Prejuízo é prejuízo, faz parte do negócio. Da mesma maneira que você andar de bicicleta faz parte você cair de bicicleta, da mesma maneira que você andar de patins faz parte você cair do patins, operar na bolsa faz parte perder. E você tem que aprender a perder. Se você não aprende a perder, você não vai aprender a ganhar. Eu não me canso de dizer isso aqui. O primeiro prejuízo é o menor prejuízo. Está numa posição vencedora? Não precisa fazer nada. Deixa fluir. Está numa posição perdedora? Faça algo rápido. O prejuízo nunca é tão grande que não possa se tornar muito maior. Eu já cansei de falar isso aqui. Tá certo? Então, trabalhar com stop é fundamental. Vamos lá, próximo papel. Semig, YouTube, Lame. Suporte relevante em YouTube. Vamos ver, olha só, YouTube. Vai chegar uma hora que ele vai parar de cair. Dizem as más línguas que não. Que o setor está perdendo na diminuição de taxa de juros, tá certo? Diminuição de spread, né, de taxa de juros no cartão, diminuição de tarifas bancárias. Ou seja, tudo que banco ganha dinheiro de uma forma fácil,
está perdendo. O banco vai passar um tempo aí, né, na casa do cachorro. Dog house, como diz o americano. Isso significa que vai passar um tempo aí na berlinda. Se um banco duplicava de tamanho a cada 2 anos, agora vai duplicar de tamanho a cada 4, 5 anos. Gráfico mensal de YouTube. Suporte importante no gráfico mensal. O primeiro suporte importante está aqui. 26 de 60 e poucos. 26 de 40 nesse, 26 de 60. 26 de 60. Não é nem 26 de 60, é aqui. 26 de 40. Banda inferior de Bollinger está em 26 de 30. E o mensal está em 34%, ele pode muito bem ficar sobrevendido. Eu não quero ficar fazendo drama não, entendeu? Mas às vezes a gente tem que dramatizar um pouquinho para ver se vocês... para dar uma chacoalhada. Tá certo? Você na bolsa, você tem que ser proativo. Não pode achar que deixar solto que vai dar tudo certo. Às vezes dá certo quando você tem uma expectativa, quando você tem, né, não é uma expectativa, mas quando você tem uma conjuntura favorável. Quando você tem uma conjuntura desfavorável, como essa que a gente está vivendo agora, estamos vivendo uma conjuntura já, na verdade, uma conjuntura que vem de 2010 para cá, devagarinho o mercado vem perdendo, vem perdendo, vem perdendo. De 2002 a 2008 foi maravilhoso, foram 5 anos espetaculares. 2008, março de 2008, ou seja, o fracasso total. 2009, maravilhoso. 2010, 2011, 2012, viés de baixa. Muita volatilidade, muito errático. Isso não significa que não dê para ganhar dinheiro, não. Dá para ganhar muito dinheiro. Só que você tem que ser muito mais técnico. Você não pode ser amador. Ou seja, você tem que ter treinamento, você tem que buscar treinamento, evolução, análise, entender de análise gráfica, entender de análise fundamentalista. Tá certo? Tem que olhar, tem que seguir orientações e ler muito. Isso aqui é uma ciência como qualquer outra. Isso aqui, da mesma maneira que você faz faculdade, isso aqui também é uma faculdade. Para você ganhar dinheiro, você tem que estar apto a ganhar dinheiro. Dinheiro a gente sabe que não brota na árvore. É muito difícil ganhar dinheiro. Tá certo? É que famoso não tem almoço grátis, ou seja, fez a coisa errada, vai pagar o preço. Vamos lá. Lame. Lame fez aqui uma tempestade à vista, abriu com gap enorme, voltou, sinalizou que não ia reverter, mas já começa a deixar uma sombra superior maior do que a desejada. Trabalha com stop. Trabalha com stop. Não é para comprar, é para manter com stop curto. E manter com stop curto, esse curto é um negócio muito pessoal. Quanto do seu ganho você quer devolver? Primeiro, se você comprou aqui, tudo está no sal. Está na berlinda. Você está administrando entre lucro e prejuízo. Se você comprou aqui embaixo, seguindo a média, as médias, aquele template, aqui. O template está aqui. Deu uma comprinha aqui, olha só, as médias que compraram, derivou, pulou fora. Deu outra compra aqui, ainda está dando compra, mas é aquela situação que a gente fala sempre. Tem que traçar uma linha de tendência de alta
né? Traçou aqui essa linha de tendência de alta. O primeiro ponto de stop agressivo seria por aqui, nessa faixa 16 de 15. O segundo nível de stop na mínima de hoje. E o terceiro nível de stop. Esquece terceiro, você não vai botar terceiro. Ou você vai estopar ou não vai estopar. Tá certo? Ou seja, esse aqui, eu sempre ponho assim, tem o primeiro nível e aquele que é fechar o olho e mandar bala. Criar coragem e estopar. Criar coragem e estopar esse daqui, 16,87, impreterível, pula fora, porque ele passa a ter objetivo aqui. Óbvio que não é, muitas vezes não é, né, dentro de uma simplicidade como essa, porque gráfico é probabilidade estatística, mas ele vai, volta, vai. Isso é a pior coisa que tem, porque você fica, né, acreditando numa ilusão, acreditando que algo. Aí significa o quê? Você não está olhando mais gráfico, você entrou no time da torcida. Você se misturou à massa. E isso é a coisa mais fácil, mais comum, mais corriqueira e mais perigosa de você deixar acontecer. É quando você deixa de ser técnico e começa ali, vai, anda, mais um pouquinho. A gente faz isso toda hora. Toda hora. Tá certo? E a gente tem que combater isso. Tem que combater. Você pode até brincar, não, mais um pouquinho, ela vai mais um pouquinho, mas ó, teu stop, ó, pra cima. Ela vai subindo teu stop. Ela vai subindo teu stop. Ou seja, se der tudo errado, pá, tu já tem teu stop ali, já tem teu colchão, já tá garantida a tua grana. Tá certo? Então, loja americana, para manter, tem aqui os dois stops. Pode subir mais? Pode. Vamos olhar aqui no mensal de uma vez. Eu gosto muito de ver o gráfico mensal. Não sei se vocês perceberam. Olha aqui no gráfico mensal, divergência de topo. Tá certo? Por enquanto, uma sombra pequenininha. Poderá vir a ser uma sombra grande. Então, olha só, 16 de 40 no diário. 16 de 40, tá aqui. A sombrinha é exatamente isso aqui que a gente está vendo. E tem o corpo do candle que está aqui. É o corpo com uma sombrinha. É exatamente esse movimento aqui. Então tá aí. Só Petro, bancos, elétricas. Cada época, cada história, cada setor tem um momento diferente. Você pode ganhar dinheiro em qualquer um desses setores a qualquer momento. Só se posicionar do lado certo. Se o banco está ruim, tem que entrar vendendo e não comprando. Arma a posição, entra vendendo, monta a posição. Quanto mais ele cair, mais você ganha. Pega os Minas, por exemplo, caindo 6%. Quem entrou vendendo os Minas, abriu posição vendendo hoje, está ganhando 6%. Quem comprou na máxima do dia ou na abertura, está perdendo 6%. Os dois lados da moeda. Eu costumo dizer que o mercado está sempre bom, a gente que se posiciona errado. Não sei nada de pedido de falência da loja americana. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho difícil, viu? Lame, olha só. Se tivesse boato. Olha só, vamos raciocinar um pouquinho. Se tivesse boato de falência da loja americana, você acha que esse papel ainda estaria aqui em cima? Óbvio que não. Boato de falência da loja americana, você teria um grande candle preto para baixo, né, rompendo, destruindo tudo para baixo. Algo como aconteceu com a Semig. Aqui. Você teria algo parecido com isso daqui. Boato de falência, com certeza tu teria um treco como esse daqui. Gráfico mensal, algo parecido com isso daqui. Tá certo?
Não, mas isso aí é bobagem. É um fornecedor pequeno que, enfim, por algum motivo brigou, sei lá, parará, enfim, isso aí é bobagem. Isso aí é uma fatura que não foi paga. Só que o mercado nem olhou para isso. Vamos lá. Mais algum papel? Nome, Gafisa, já falamos de todos. Nossa, falei muito hoje. Não tem como não olhar o SP500 outra vez, gente. Ele tá voltando aqui, tá nas mínimas do dia. Dow Jones fez mínima, SP futuro tá na mínima, Nasdaq futuro tá na mínima. E olha aqui, tá na mínima do dia. 1442 de 5, não, desculpa, 1430, 64, 1430 e 90. Esse troço aqui tá errado. Ah, não, ele tá falando do SP futuro, não à vista. A vista tá aqui 1431, é isso? 1431 tá voltando a vir para baixo. Olha aqui no gráfico de 15 minutos. Eles dentro no canal de deriva, agora fazendo uma nova mínima aqui, tentando. Ele não está fazendo uma nova mínima, ele está tentando. Futura que fez nova mínima. O SP500 futuro fez nova mínima. A mínima aqui foi de 1430,64. Na verdade ele já melhorou um pouquinho. Enquanto a gente fala, ele já foi 1425. 1430,66. Então, olha só, ele vai lá embaixo, começa a melhorar um pouquinho e... Bom, primeiro a questão é a seguinte, ele já atingiu o primeiro objetivo de queda. Tá certo? Na verdade é um duplo suporte. Banda virou de Bollinger e suporte de Dow 1430. Se perder esses 1430, ele vem em 2 segundos para 1427. Estocástico vendido em 29%. Mostra que tem espaço para vir para baixo. Mas é difícil. Dizer, a questão, na verdade, a vantagem do SP500 para a gente, sabe qual é? Quando a gente chega aqui 7 horas da manhã, por exemplo, a Europa já abriu, a Ásia esquece, porque a Ásia sempre trabalha um dia atrás da gente. Ou seja, quando a Ásia abrir, ela vai abrir em função do que aconteceu nos Estados Unidos hoje, dia 10. A Ásia abre dia 11, mas trabalha em função do dia 10. A Europa fica metade, a parte da tarde ela está aberta, os Estados Unidos está na parte da manhã. Aí quando ela fecha, os Estados Unidos tem uma outra metade para trabalhar. Coisa que a gente tem super privilegiado. A gente abre e fecha com os Estados Unidos. O que acontece? Quando a gente chega de manhã aqui, os mercados lá fora europeus estão muito em função do que está acontecendo, o que aconteceu à tarde e o que está acontecendo na madrugada nos Estados Unidos. Lá fora é 24 horas. O mercado americano não para, 24 horas. Nasdaq, os indicadores, índices futuros, né? O Forex não para, SP que não para, o petróleo não para. Então são mercados 24 horas. Então, se você perguntar para o americano amanhã, para ele não tem um amanhã. Para ele tem às 3 da manhã, tem às 7 da manhã, tem às 10 da manhã, tá certo? Então, a gente ainda que faz essa divisão um pouco mais formal. Mas, respondendo especificamente, eu acho que ele pode abrir com uma pequena recuperação técnica. Afinal, foram 3 dias de forte queda, testou um suporte forte. Ele pode abrir testando na máxima aqui os 1436. Se tiver força para romper 1436, até um pouquinho mais para cima,
1438. Se ele conseguir romper isso aí ele firma. Se ele bater lá, né, não tiver força para entrar, aí ele volta e cai tudo. Mas eu acho que amanhã ele deve cair menos do que está caindo hoje. Eu não sei que tem algum dado importante, alguma coisa que venha acontecer na Europa, por exemplo, que venha deprimir o mercado americano. A gente não pode lembrar que a Grécia e a Espanha estão numa situação bastante complicada. E se alguma coisa acontece na parte da manhã, por exemplo, na Europa, ela pode influenciar o mercado americano e aí esquece. Então é difícil. Nesses dias que a gente está vivendo, são dias perigosos para a Europa, grande volatilidade, né? Alguns dirigentes temando em não fazer, não digo não fazer coisa certa, mas não dar mão à palmatória, que é o caso da Espanha, né? Não vou pedir ajuda ao Banco Central Europeu, não vou pedir ajuda, né? Vou fazer uma fórmula doméstica, né? E só ferro, só ferro, só ferro. Então chega uma hora que alguma coisa, enfim, alguma solução até. Ou eles recuperam de vez, e tem mais. Se eles pedirem ajuda ao FMI e ao Banco Central Europeu, o mercado do mundo, né? As bolsas vão explodir no dia. Vai ter 2, 3, 4, 5, 7% de alta em vários papéis. Porque está todo mundo vendo, né? A gente está de fora vendo o que está acontecendo. Os caras lá dentro que não conseguem ver, ou seja, eles são a massa nesse caso. E a gente aqui, né, quem está de fora, quem não está calçando, né, onde o calo não aperta, está vendo o que pode ser mais interessante para o país. Aí fala, mas o próprio país, enfim, não sabe. Não é que ele não saiba, é que ele tem uma visão emocional do negócio. Tá certo? Então é isso. Vamos nos finalmente aqui. O mercado americano pode até melhorar um pouquinho, mas não descarta a possibilidade da gente ver um pequeno repique de alta para depois realizar. Vamos ficando por aqui. Obrigado a todos. Desculpem aí o desabafo, desculpem, tá certo, o mau jeito, mas tem certas vezes que a gente tem que falar o que deve ser ouvido. Obrigado a todos. Amanhã voltamos às 9 da manhã. Fiquem com Deus e até lá.